Alô, você do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube e ao nosso projeto Alvo, certo? Aqui a gente fala de temas relevantes para as carreiras policiais, sobretudo a de delegado de polícia. A seção de comentários serve para você deixar, evidentemente, os seus comentários. Não deixe de falar aqui o que você tem achado das últimas aulas, de deixar as suas dúvidas e de dizer quais temas e conteúdos você espera para as próximas. Envie o vídeo para todo mundo, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente no @dedicaçãodelta no Instagram, onde você também me acha. É o @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's para tirar as suas dúvidas. O profrodrigobarcelos@gmail.com é o meu e-mail para dúvidas maiores. Veja você o seguinte. Nos nossos encontros pretéritos, nós temos construído a história dos sistemas de teoria do delito. Um tema absolutamente relevante para as carreiras de delegado de polícia, um tema multicobrado, sempre presente em absolutamente todos os editais. Fizemos 3 vídeos sobre o sistema clássico de delito e um sobre o sistema neoclássico, que nós prosseguiremos a partir de agora. Introduzimos os autores fundamentais do ponto de vista dos penalistas, introduzimos os autores fundamentais do ponto de vista dos filósofos que contribuíram sobejadamente para a construção desse modelo de teoria do crime, e agora precisamos efetivamente discutir como é que os neocantianos ou os neoclássicos organizam as pecinhas do xadrez da dogmática penal. Bom, nós temos aqui um modelo que é muito semelhante ao sistema clássico em vários aspectos. Primeiro, ele se arquiteta no tipo, na ilicitude e na culpabilidade, assim como o anterior e assim como o posterior, o sistema finalista também, mas de maneira ligeiramente distinta. Assim como a gente fez no nosso trabalho com o sistema clássico, o sistema causal naturalista, façamos igualmente neste aqui, analisando extrato por extrato. O primeiro deles que nos chama a atenção é: existe um conceito de ação que seja próprio do sistema neoclássico de delito? Mais ou menos. Olha só. No sistema clássico a gente viu que vigora uma teoria causal naturalista da ação, em que ela é conceituada como um movimento corporal voluntário que causa um resultado externo perceptível pelos sentidos. No grosso, essa concepção não é rompida disruptivamente, ela não é abandonada, ela não é superada, ela não é totalmente deixada de lado no sistema neocantiano. De modo que nós já tivemos questões de prova para delegado que cobraram um específico conhecimento, dizendo: olha, a teoria da conduta no modelo clássico e no modelo neocantiano não conhece uma ruptura. Pelo contrário, em linhas gerais, ela é a mesma. Isso está correto, mas aqui atrelados ao sistema neoclássico de delito, nós temos muitos pensadores. Lá atrelados ao sistema clássico, nós temos poucos, sobretudo List e Belling, mas aqui há muitos. E é claro, onde há muitos pensadores, há muitos pensamentos. São vários os autores dentro deste modelo que discutiram a ação. Foram vários os autores que discutiram a ação. E embora todos eles tenham se filiado, em linhas gerais, a um modelo causal naturalista, partindo do pressuposto que sim, a ação é um movimento corporal voluntário, dotado dessas características físicas, tudo isso, eles começam a inserir no conceito de ação elementos valorativos e elementos normativos, que eram próprios do debate intelectual, do debate filosófico da época. Já vimos isso. Onde List queria construir um modelo de conduta, uma teoria de ação que fosse pura causalidade, os neocantianos pegaram isso e inseriram ali a lógica geral da filosofia dos valores. E é aqui, então, que muitas das construções teóricas começam a inserir na teoria da conduta palavras como conceito valorado, palavras como conduta realizadora do tipo. E aí você tem na sua tela aqui alguns dos conceitos de ação que aparecem no sistema neocantiano. Ação como conceito valorado é o conceito de Alexander Graf Zudona, de Sauer e de Metzger, sobre quem nós já falamos. Perceba a distinção metodológica. Em List e no sistema clássico, a ação é simplesmente um movimento corporal voluntário que causa um resultado exterior perceptível pelos sentidos. É uma coisa puramente fisicista, puramente naturalística, puramente causal. Aqui, em Zudoni, Sauer e Metzger, a gente tem a mesma ideia de que a ação é de que conduta é um movimento corporal voluntário, portanto, livre de coações físicas, mas um conceito sobre o qual incide um valor.
E o sistema clássico fica absolutamente conhecido por separar o objeto do valor do objeto. A conduta, portanto, é um conceito sobre o qual incide um valor. Dessa forma, não é simplesmente um movimento causal naturalista, mas um conceito sobre o qual incidirá um valor, e um valor do intérprete. Portanto, a ação é um conceito valorado. É a ideia de Alexander Graf Zudona, de Sauer e de Metzger. O próximo conceito é o de Gustav Radbruch, que nós já vimos, tanto escreve no modelo clássico no início da sua jornada, quanto no modelo neocantiano no final. Ele traz a ideia de ação como conduta realizadora do tipo, ou seja, é a ação aquilo que realiza o tipo penal. Perceba de novo uma distinção metodológica entre a conduta no sistema clássico e a conduta aqui. Lá, a tipicidade exerce um papel de descrever uma realidade que será a conduta que é prévia ao tipo. Aqui a coisa muda. Conduta é aquilo que realiza o tipo, e não tipo é aquilo que dá um predicado legal para a conduta, que era a perspectiva anterior. Entende a lógica? Então, do ponto de vista dos clássicos, o tipo penal exerce essa função de prescrever os atributos legais de uma ação que lhe é prévia, que lhe é posterior, que lhe é anterior. Aqui em Gustav Radbruch, o tipo é posterior, porque a ação é o que realiza o tipo. Desculpa, o tipo é anterior à ação. Existe o tipo, depois a ação. E a ação é tudo aquilo que realiza o tipo. Nos clássicos é o contrário. A ação é anterior e o tipo depois. Então, a ação, o tipo valora aquela ação. Aqui nos neoclássicos, o contrário. Há o tipo e a ação realiza esse tipo. Então, por isso é que eu gosto sempre de fazer aulas introdutórias. Tivemos uma aula introdutória no modelo clássico, e a aula passada foi uma aula introdutória sobre o modelo neoclássico, porque assim a gente compreende metodologicamente como é que as coisas vão se organizando. O próximo conceito de ação é o de Sauer. Ação como tendência objetiva a um resultado socialmente danoso ou desvalorado. De novo, perceba a distinção metodológica que nós só compreendemos se entendemos um pouco, se tomamos nosso tempo para discutir um pouco do contexto filosófico e da mudança paradigmática e metodológica do que estava acontecendo antes para o que está acontecendo agora. Vamos analisar novamente. Se em Liszt a ação é um conceito puramente naturalístico, ou seja, um movimento corporal voluntário, que causa um resultado, que é um resultado naturalístico. Aqui em Sauer, a ação é uma tendência objetiva a um resultado também, beleza. Mas um resultado perceptível pelos sentidos? Não, isso aqui é muito causal. Porque o que é perceptível pelos sentidos são as relações causais, as relações físicas, que são próprias das ciências duras. Aqui a gente fala de um resultado socialmente danoso. Para que é socialmente danoso? Eu não sei, é preciso analisar o valor do social. Entende o ponto? Porra, é um treco que fica muito evidente quando a gente para um pouco para comparar as coisas. Se eu preciso compreender o valor do social para depois compreender se o resultado importa, isso aqui já é totalmente diferente do conceito de conduta do modelo clássico. Agora, totalmente diferente do ponto de vista metodológico. Cuidado com essa frase. De novo, já caiu em prova para o delegado a ideia de que o modelo neocantiano não rompe, não abandona totalmente a conduta causal naturalista. Tá certo. É uma conduta causal naturalista sobre a qual incidem valores. E no modelo clássico é uma conduta causal naturalista. Ponto, fim de papo. Então, a ação é uma tendência objetiva a um resultado socialmente danoso. Porra, para compreender o resultado, que faz parte do conceito de ação, é preciso fazer uma valoração social. O que é socialmente danoso? Não sei. Precisamos examinar a sociedade e os valores que um grupo social dão a um determinado resultado. Tirar a vida de alguém é um resultado? É. Mas ele é socialmente danoso? Não sei. Precisamos examinar o grupo social. Há uma cultura naquele grupo social de entender que retirar a vida de alguém e que produzir por uma ação voluntária, uma ação que não é coagida, não é constrita, não é determinada por forças físicas, produzir a morte de outra pessoa é um resultado que é socialmente desvalorado? Sim. Então, beleza, temos aqui completo o conceito de ação. E aí, Sauer ainda continua: a ação é uma tendência objetiva a um resultado socialmente danoso, ou seja, aquilo que causa um dano ao valor social ou desvalorado, portanto, sobre o qual incide um valor ruim. Em Max Ernst Mayr, nós encontraremos um conceito semelhante, que é ação como atuação da vontade com a inclusão do seu resultado. Isto aqui nos demanda uma certa pausa. Ação como atuação da vontade com a inclusão do seu resultado.
porra, você tem que tomar um certo cuidado aqui. Quando a gente estuda isso aqui em pouca profundidade, ou passa só os olhos, a gente aprende que a ideia de vontade na teoria da ação vem com Weltzel, vem com a ação finalista, que é um treco muito posterior a isso aqui. Tá, isso está certo. Não é por outro motivo que a teoria da ação em Weltzel, a gente vai examinar isso em um outro momento, aqui mesmo no YouTube, mas não é por outro motivo que a ação em Weltzel está regida por uma teoria teleológica ou finalista. Portanto, teleologia, ou seja, de direção de vontade, e finalista, no sentido de finalidade. Em que a vontade passa a ser o mote diretivo da ação. Tá, beleza, isso está certo. É com Weltzel que a vontade e a finalidade ganham um protagonismo gigantesco dentro da teoria da conduta. Mas estaria correto dizer que Weltzel pariu a vontade e pariu a finalidade na teoria do delito? Porra, não. Não, claro que não. Weltzel fez uma ruptura? Fez. Weltzel fez um trabalho disruptivo? Fez. Weltzel mudou paradigmaticamente a teoria do delito? Sim. Agora, Weltzel pariu a ideia de vontade, a ideia de finalidade, e tirou isso da... Pei, está aqui a vontade na teoria do... Não. E não somente não, como o próprio Yering foi professor de List, ele escreveu um tratado chamado A Finalidade do Direito, um tratado em 2 volumes, muito tempo antes de Weltzel sequer pensar em nascer, e num trecho desses 2 volumes, eu não tenho aqui para te mostrar, mas é um livro que saiu, inclusive com tradução brasileira, tradução para o português. Num desses momentos, ele discute o papel da vontade, inclusive no direito penal, para dizer que a vontade evidentemente existe em todas as ações humanas, a finalidade existe em todas as ações humanas, não somente nas ações humanas, mas também nas ações animais, até de outros seres vivos. Porra, Yering já estava discutindo isso há milhão. Só que o modelo de teoria do delito que ele faz é um outro modelo em que nesse embate ganhou a ideia da aproximação do direito penal com o discurso das ciências naturais. Aqui em Maier, a gente vê novamente a ideia de ação como atuação da vontade. Isso significa dizer que já no modelo neocantiano, dolo e culpa, que estavam lá no modelo clássico, passam a integrar a ação? Não. Porque a própria ideia de ação aqui ainda não está totalmente decantada dos elementos da culpabilidade. Mas beleza, por que eu estou te dizendo isso aqui? Para que você tome cuidado. Vamos sintetizar um pouco. É com Weltzel que vontade e finalidade ganham um protagonismo gigantesco na teoria do delito. Não resta a menor dúvida. 2. Seria Weltzel o pai da vontade e da finalidade? Não. Isso já era discutido na teoria do delito desde muito tempo antes de Weltzel sequer pensar em nascer. De modo que nós encontramos a discussão da vontade e, hora ou outra, até mesmo a atrelação da vontade e da finalidade a conceitos de ação, como a gente está vendo aqui em Maier. Agora, se lembra do que eu te falei na nossa aula introdutória, que era a parte passada disso aqui? Porra, é muito autor, é muita gente, é muito... E essa galera aqui era toda estudada pra cacete, não era gente que saía falando maluquice. A gente tá falando de professores de direito penal alemão. Então é muita gente pensando. Seria de uma ingenuidade enorme imaginarmos que nenhum desses autores trabalharia com conceitos, hora ou outra, meio incompatíveis entre si, ou talvez até antecipadores de algo que virá muito mais na frente. Há antecipações do trabalho de Weltzel? Claro que sim, pô. Weltzel começa a ganhar notoriedade ali pela década de 30 e poucos. Aqui a gente está falando de autores que estão muito próximos a ele no tempo. As coisas já estavam sendo discutidas aqui. Então, muito cuidado. Ah, mas Maier era um finalista? Não, claro que não. Um neocantiano. Mas já discutia aqui a vontade na teoria do delito? Já, sem dúvida. Ah, então podemos dizer que Maier tem uma teoria finalista da ação? Não, não tem. Mas já estava discutindo o papel da vontade? Sim. E apresenta esse conceito de ação como atuação da vontade com a inclusão do seu resultado, mas dolo e culpa ainda estavam lá embaixo. De todos esses conceitos de ação que nós passamos a ver pululando no sistema neocantiano, a gente começa a testemunhar várias particularidades importantes. Primeiro, a ação é ainda um conceito naturalista, mas sobre ele passam a incidir valores. Esse é um ponto fundamental. Depois, a gente começa a ter aqui algumas respostas às críticas que foram opostas
ao modelo clássico, ao modelo causal naturalista. A primeira das críticas, nós vimos isso lá, era o modelo causal naturalista não trata bem a omissão. Pelo contrário, a explica muito mal, sobretudo porque parte da noção que é equivocada de que a omissão tem um nexo de causalidade com o resultado, um nexo de causalidade físico, material. Os conceitos de ação, como conceitos valorados aqui do sistema neocantiano, eles prescindem dessa noção de causalidade material, porque a lógica mais importante para esta galera toda aqui não é a causalidade física, é o que eles chamam de causalidade jurídica, que é uma causalidade normativa e, portanto, uma causalidade de relevância. Não é imprescindível que a gente discuta a causalidade material, ou seja, o que é que deu causa a tal resultado. Isto, segundo os penalistas neocantianos, só interessa para a criminologia. Já para os penalistas clássicos, a gente viu, isso interessa ao direito penal efusiva e poderosamente. Mas para os penalistas neoclássicos ou neocantianos, a causalidade física importa muito mais à criminologia do que ao direito penal. E ao direito penal, que tipo de causalidade importa? A causalidade normativa, que é tal causa e tal resultado se ligam por um nexo normativo de relevância, de imputabilidade? Se sim, aí nós podemos falar em causalidade. O que é que isso muda na prática de entender essas paradas aqui? Os penalistas neocantianos começaram a trabalhar com conceitos de causalidade normativa e não físico. Se é que é possível a gente falar em causalidades normativas. Mas uma das respostas que o modelo neoclássico deu ao modelo clássico foi esse negócio de dizer que a omissão é uma distensão muscular. Nós vimos isso em detalhes aí. Se você não viu, volta para trás aí no canal do DD, tem aula disso profunda e exaustiva. Esse negócio de dizer que a omissão é uma distensão muscular, portanto um relaxamento do corpo, é uma grande balela por vários motivos. Primeiro, nós não conseguimos compreender o que é a omissão se nós não compreendemos o dever de ação. Eu só posso me omitir em face de um dever. Então eu só posso não fazer algo se alguém me mandou fazer algo. E quem é que me mandou fazer algo? A norma jurídico-penal. Portanto, para compreender a natureza da minha omissão, eu preciso recorrer à norma para entender qual era o dever de ação. Eu só posso entender o que eu não fiz quando eu sei primeiro o que eu deveria fazer. Rodrigo, qual é a importância disso? Se eu preciso recorrer à norma, eu já não estou trabalhando no plano causal naturalista físico, eu estou trabalhando no plano normativo. O segundo aspecto essencial é: do não fazer, nada sai. Portanto, a omissão não gera uma causalidade física com o resultado, mas pode gerar uma causalidade jurídica? Pode. Por quê? Porque eu, ao omitir a minha ação mandada, evitei a possibilidade de evitar o raciocínio. Omiti a possibilidade de evitar o resultado. De evitar o raciocínio, cacete. De evitar o resultado. Agora, isso é uma discussão do plano físico? Não, não é. Isso é uma discussão do plano causal, naturalista, material? Não, não é. Isso é uma discussão normativa e de relevância de imputação. Portanto, todos esses conceitos de ação que os penalistas neocantianos discutem respondem às críticas que foram feitas ao sistema neoclássico. Dizendo, olha, esses caras aí não conseguiram resolver o problema da omissão. Nós conseguimos. Por quê? Porque, primeiro, nós compreendemos que a ação não é um conceito puramente físico, é um conceito sobre o qual incidem valores. E dentro desses valores, os valores normativos. Depois, nós compreendemos que da omissão nada sai do ponto de vista físico, mas a omissão pode omitir a evitação de um possível resultado. Isso do ponto de vista jurídico é relevante, mas do ponto de vista causal naturalista, isso é só uma abstração. Outro ponto relevante aqui das respostas que a teoria da ação no modelo neoclássico oferece ao modelo clássico foi: olha, lá no sistema clássico é impossível apontar esse vínculo subjetivo que o pessoal trabalhava dentro da culpabilidade entre o agente e o resultado dos crimes culposos, porque nos delitos de imprudência não há um querer o resultado. De modo que também na culpa é imprescindível recorrer à norma, porque a culpa, assim como a omissão, se traduz num delito de dever, de violação dele, pelo menos. Eu só sei qual era a ação mandada se eu vou à norma para saber o que é que me mandaram. E eu só sei qual era o dever jurídico objetivo de cuidado se eu vou à norma para saber o que eu tinha que fazer que eu não fiz, o que eu fiz mal, o que eu fiz imprudentemente.
Quando os penalistas neocantianos, quando os penalistas neoclássicos compreendem que a ação é um conceito que não é puramente físico, mas também é valorado, ou seja, sobre o qual incidem interpretações, incidem valores, eles passam a prescindir dessa insolúvel problemática que é tentar explicar a omissão e a culpa do ponto de vista físico. Porque não são explicações que podem ser dadas do ponto de vista físico, são explicações que podem ser dadas apenas do ponto de vista normativo. Não é por outro motivo, inclusive, que recentemente tem se chegado muito à conclusão na literatura, até crítica mesmo, de que a culpa não é nem mesmo um elemento subjetivo do delito como dolo. Há vários autores nessa linha. E que culpa é simplesmente um juízo de valor normativamente atribuído, tanto faz. Isso colocado, a ideia de ação como conceito valorado também pretende resolver as má explicações que o modelo clássico de delito deu ao problema da culpa, que são explicações naturalistas, onde o naturalismo não cabe. Então perceba que toda essa lógica aqui da ação no sistema neoclássico, ela é a mesma da ação no sistema clássico? Não. Ela parte do mesmo conceito de ação, que é a ação naturalista, mas admite que essa ação só pode ser compreendida como um conceito valorado. Ou um conceito que realiza o tipo, com Radbruch, ou um conceito valorado no exato sentido, como Zudona, Sauer e Metzger, ou como um conceito que admite que a ação é uma tendência a um resultado socialmente valorado, e por aí vai. Moral da história, a teoria da ação é a mesma no sistema clássico e no sistema neoclássico? Não é a mesma, é muito semelhante em alguns aspectos, de modo que não há uma ruptura, mas aqui a gente tem uma metodologia de compreensão que serve fundamentalmente a fazer frente às críticas que foram opostas aos penalistas clássicos, especificamente List e Belling, por não conseguirem explicar satisfatoriamente a omissão. E aí essa lógica prescinde dessas explicações, não é mais preciso achar o problema da ação na enervação muscular, como Lis, ou o problema da omissão na distensão muscular. Uma bobeira, né? Bobeirada, bobajada. E essa galera que teve o mérito de perceber isso falou, porra, vamos explicar isso aqui normativamente. Tá certo. Resolveram o problema. E a causalidade natural? Isso aí importa mais para criminologia, para saber o que é que passa na cabeça do indivíduo, para saber das tendências, para discutir o livre-arbítrio e por aí vai. Agora perceba você, se nós temos modificações relevantes dentro da teoria da ação, também é certo que a ação está englobada numa determinada parte do conceito de delito. E essa parte é exatamente o tipo. Tá, mas só que mais ou menos. E mais ou menos porque na relação e na construção do tipo e da ilicitude a gente tem aqui sim uma mudança paradigmática com relação ao sistema clássico. Lá nós vimos que o tipo exerce uma função, primeiro, puramente descritiva. Então o tipo se limita a dar os predicados legais de uma conduta. E além disso, o tipo não tem nenhuma relação com a ilicitude, de modo que vigora ali o que o pessoal gostou de chamar de fase da total independência. O tipo é uma coisa porque na tipicidade se conhece a realidade, a ilicitude é outra coisa totalmente diferente porque na ilicitude se valora a realidade. Lembra do contexto filosófico da época. Aqui o contexto filosófico é outro. Se lá nos clássicos uma coisa é conhecer o mundo real e outra coisa é valorar o mundo real, aqui nos neoclássicos, conhecer o mundo real e valorar o mundo real são duas coisas idênticas. Portanto, olha como pensar um pouco mais aprofundadamente, com um pouco mais de cautela, nos leva a conclusões óbvias. E, porra, é por isso que eu gosto de dar aqui, pelo menos aqui no nosso canal, né, do Alvo Certo, aulas que podem ser um pouco mais profundas. E não é que eu. Ah, Rodrigo, isto aí que você está falando da filosofia, sei lá, de que diabo desse vai cair perguntando na pró para delegado. Porra, não. Mas isto aqui ajuda você a compreender a desgraça do treco, que é um treco complicado. Então, perceba, se lá nos clássicos tipo e ilicitude não tem relação nenhuma, porque no tipo nós conhecemos a realidade e na ilicitude nós valoramos a realidade, aqui isso vai mudar da exatamente a mesma forma. Se para os neoclássicos conhecer a realidade e valorar a realidade é a mesma coisa, tipicidade e ilicitude são a exata mesma coisa. Percebe como o treco faz sentido? Basta que a gente, né, aprenda a raciocinar um pouco essa desgraça, porque é um troço chato.
Mas se a gente toma um pouco do tempo, a gente entende isso. Então, lá no sistema clássico, nós temos o que o pessoal gostou de chamar de fase da total independência. Tipo e ilicitude não se ligam. Uma coisa é o tipo, outra coisa é a ilicitude. Aqui, isso muda e nós temos uma fase de total dependência. Se no sistema clássico, tipicidade e ilicitude são dois conceitos totalmente autônomos um do outro, aqui no sistema neoclássico, tipicidade e ilicitude são conceitos dependentes e formam, portanto, um conceito unitário. De modo que nós podemos até dizer que para alguns penalistas neocantianos, não seria incorreto que nós disséssemos, como é que eu vou dizer isso, da adoção de um modelo bipartido de delito. Ah, Rodrigo, igual aquele do professor René Ariel Dott aqui no Brasil, quando lá em 1976 ele escreve uma monografia chamada O Incesto, diz não. Porque nesse modelo bipartido que nós chamamos do professor Dott, o que ele faz é retirar a culpabilidade da teoria do crime. Mas tipicidade é um conceito autônomo, ilicitude é um conceito autônomo. E a culpabilidade não faz parte da teoria da pena. Aí o professor Dott fez várias formulações disso aí ao longo do tempo, culpabilidade como um pressuposto da pena, culpabilidade como um elemento da pena, tem aí uma historinha disso aí. Eu mesmo já escrevi sobre isso, tem um texto meu que circula pela internet aí, você acha isso facilmente. Digita Rodrigo Barcelos Rodrigo Barcelos Cálcio Criminalis, que era o nome da minha coluna, que eu publicava uns textos de vez em quando, aí você acha isso lá. É uma coluna lá no Empório do Direito. Bom, ok. Por que isso não é a mesma coisa? Porque neste modelo bipartido aqui, tipicidade e ilicitude não são dois conceitos autônomos, pelo contrário, são dois conceitos unitários. De modo que o tipo passa a ser concebido por Edmund Metzger como um momento da ilicitude. E assim, se lá nos clássicos nós temos uma fase de total independência, aqui nos neoclássicos nós temos uma fase de total dependência. Tipicidade e ilicitude são dois conceitos que formam um. A ação tipicamente antijurídica. Percebe a coisa? Isso dá origem à chamada teoria da ratio essendi, que é a teoria da razão essencial, em latim. Tipicidade e ilicitude passam a ser vistos como a essência uma da outra. Por isso, ratio essendi, de essência. Tipicidade e ilicitude são a essência uma da outra. Por quê? Porque passa-se a compreender que conhecer a realidade e valorar a realidade não são duas coisas autônomas. Se então, volto a frisar, nos clássicos, o tipo conhecia a realidade e a ilicitude valorava a realidade, aqui nos neocantianos, como isso não são duas coisas diferentes, tipicidade e ilicitude são uma coisa só. E aí, então, nós temos uma chamada fase, uma chamada teoria da ratio essendi, que explica a relação entre tipicidade e ilicitude. É uma relação de dependência, é uma relação unitária. Tipicidade é a própria essência da ilicitude e a ilicitude é a própria essência do tipo. Por que isto aqui é um conceito bipartido de delito? Porque tipicidade e ilicitude são uma coisa só, depois se soma a culpabilidade. Nós temos dois grandes momentos do delito. E o conceito bipartido do professor René Ariel Dott, tipicidade é uma coisa autônoma, ilicitude é uma coisa autônoma e culpabilidade está fora da teoria do delito, e sim na teoria da pena. Entre nós, hoje, há ainda professores de muito relevo e muito respeito que, hora ou outra, compreendem ainda que é possível trabalhar com um modelo semelhante a esse aqui. O professor Juarez Tavares, o professor Juarez Cirino, por exemplo, têm propostas assim parciais nesse sentido. Então, a ratio essendi compreende isso. Tipicidade e ilicitude são a essência uma da outra. Uma outra construção que surgiu foi a chamada teoria dos elementos negativos do tipo penal, que partiu da seguinte construção: o tipo penal tem dois momentos. O primeiro é o momento parcial, ou momento provisório, e o segundo é o momento total, ou momento definitivo. No momento provisório do tipo, nós examinamos se um fato se subsume ou subsome à descrição fria da lei. Ou seja, se eu subtrair coisa alheia móvel pertencente a outra, para mim ou para outra. No outro momento, e aí se sim, né, que é o que hoje a gente chama de tipicidade formal, se um fato se subsumiu perfeitamente à descrição típica da lei, nós temos o tipo parcial do injusto.
Será ainda imprescindível que nós verifiquemos se esse tipo parcial de injusto poderá se tornar um tipo total de injusto. Como é que a gente faz isso? Analisando negativamente a presença de causas de exclusão da ilicitude. Ou seja, temos o tipo parcial de injusto porque a conduta que aconteceu se subsume ao tipo penal. Incidem sobre essa conduta causas de exclusão da ilicitude, como hoje a legítima defesa, o estado de necessidade de outras? Não. Se não incidem, temos o tipo total do injusto. E se incidem, aí só temos o tipo parcial do injusto, portanto não há crime. Isso parte da ideia de que, de regra, um fato está proibido e a ilicitude, e a exclusão da ilicitude, portanto a justificante, excepciona essa proibição. O que em autores mais críticos não funciona da mesma forma. Raul Zaffaroni, por exemplo, considera que a proibição não é a regra, o que está certo do ponto de vista de um penalismo liberal. A regra é a liberdade. Como as excludentes de ilicitude ampliam a liberdade, porque justificam a conduta, então é a proibição que excepciona a liberdade e a excludente de ilicitude que reconfirma a liberdade. Essa noção de que a proibição é a regra e a excludente de ilicitude excepciona a proibição é uma noção dos clássicos, lá de Ehring e de List. E aqui dos neoclássicos também. Em autores mais críticos como Zaffaroni, a lógica é diferente, né? De regra tem-se a liberdade, aí vem a proibição que excepciona a liberdade. E aí depois vem a exclusão da ilicitude que reconfirma a liberdade. Ah, Rodrigo, isso é só um joguete de palavras. Não é bem, não. Tem uma visão política da coisa por trás que é relevante. Mas o ponto a ser compreendido é, no sistema neocantiano, seja pela ideia da ratio essendi, ou seja, tipicidade e ilicitude, são a essência uma da outra, seja pela ideia dos elementos negativos do tipo penal, que é, se fosse circunscrever, a análise das causas de exclusão da ilicitude compõe a própria análise do tipo penal, o que não tem nada a ver com tipicidade conglobante, é outra coisa. Se tiver dúvida, vai voltando aí para trás no nosso canal, que tem aula minha completa sobre tipicidade conglobante. Por uma via ou por outra, nos neocantianos, a relação entre tipicidade e ilicitude está feita por um conceito, por uma noção de total dependência, ou seja, tipicidade e ilicitude são um conceito só. Outras circunstâncias relevantes que acontecem dentro do tipo penal aqui para os neocantianos. Primeiro, lá nos nossos amigos clássicos, List e Belling, o tipo penal cumpre essa função fria, acromática, neutra, de só descrever o mundo real. Já vimos que isso aqui muda. Então começam a surgir e a serem reconhecidos na doutrina como tal os chamados elementos normativos do tipo penal, que são aqueles que demandam uma valoração por parte do intérprete, coisa que para os clássicos era absurda. Percebamos o seguinte: matar alguém é uma construção típica com dois elementos objetivamente neutros e descritivos. Matar é retirar a vida a alguém, a qualquer outra pessoa. Agora, subtrair coisa alheia móvel pertencente a outro, coisa alheia móvel para si ou para outrem, já tem elementos normativos que demandam uma valoração. O que é coisa? É só a coisa material? É a coisa não física também? Pode ser um dado da LGPD? Pode ser um Bitcoin? E o alheio, pertencente a alguém, mas que tipo de pertencimento? Pode ser a detenção do direito civil ou só a propriedade? E se for só a posse? E se for... Percebe? E se nós abrirmos hoje a lei de crimes ambientais, que tem uma cacetada de normas penais em branco, fazendo referência à licença, a permissões, a vários atos normativos que demandam uma valoração jurídica para serem compreendidos. De modo que os elementos normativos do tipo penal, que são descobertos, entre aspas, aqui no modelo neocantiano, inserem dentro da teoria do delito essa lógica de que o tipo penal não é simplesmente neutro, acromático e avalorado. Muito pelo contrário, no tipo penal estão presentes, sim, valorações do intérprete. E ao mesmo tempo em que surgem valorações do intérprete já no tipo penal, perceba aqui um treco relevante que a gente mencionou no nosso primeiro encontro sobre o sistema neoclássico, que é essa profunda mescla entre subjetivo e objetivo, que lá nos clássicos está totalmente rígido e em Weltzel está totalmente imbricado. O sistema neocantiano é um intermezzo, um treco intermediário.
Então aqui o subjetivo começa gradualmente a integrar o objetivo. E isso fica mais evidente pela descoberta dos elementos subjetivos do injusto, que são primeiro trabalhados por penalistas como Fischer, Nagler, Hegler e o próprio Edmund Metzger. Que elementos são esses? Os elementos subjetivos dizem respeito ao que a gente hoje chama de elementos subjetivos do tipo distintos do dolo. Intenções, particulares condições de ânimo, particulares estados de consciência, particulares estados de expressão. Os neocantianos compreendiam que esses elementos subjetivos faziam parte do injusto e não da culpabilidade. Não é por outro motivo que alguns até mesmo os chamavam de elementos subjetivos da antijuridicidade, ou elementos subjetivos da ilicitude. Porra, nos clássicos, o objetivo é o objetivo, é a ação e é a contrariedade à lei. O subjetivo é o subjetivo, é o vínculo psíquico na culpabilidade. Perceba como aqui nos neocantianos a coisa vai vindo, vai aproximando. Até que, de novo, em Weltzel, isso aqui estará totalmente completo. Então, do ponto de vista da teoria do tipo penal, da teoria da ilicitude, neocantianos e clássicos se afastam brutalmente. Primeiro, porque tornam unitários dois conceitos que antes eram autônomos. Depois começam a aproximar subjetividades do objetivo. Isso ocorre tanto na ideia dos elementos normativos do tipo, que antes não existiam, porque existiam somente elementos subjetivos descritivos do tipo. Então aquela ideia de tipo neutro e acromático aqui deixa de existir. Quanto pela noção dos elementos subjetivos do injusto ou da antijuridicidade, que hoje, no nosso modelo, a partir de Weltzel, integram o tipo, estando ali ao lado do dolo, mas aqui estavam no injusto ou na antijuridicidade. De modo que valores, motivos, ânimos, intenções e quejandos, coisas parecidas, estão aqui dentro do tipo penal, que não se diferencia da ilicitude, portanto também estão dentro da ilicitude. Percebe a coisa? E que lógica fundamental há na ação e no tipo? Uma lógica de causalidade, que não é a mesma causalidade antecedente dos clássicos, muito pelo contrário, é uma causalidade de relevância jurídica. Então veja como as coisas vão, né, se encaixando. Eu rio porque isso aqui é bonito, né? É um prazer quase sexual isso aqui. Ah, Rodrigo, que coisa esquisita. Realmente saiu mal executada a frase, mas você entende, assim, isso aqui é uma coisa bonita, que a gente vai, né, mexendo as pecinhas e tal. Agora, se você tiver que decorar essa desgraça aqui, cara, você tá lascado pra cacete. Se tu tiver que decorar uma viagem dessa, isso aqui é meio que tipo assim, né? Quem que é mais forte? É o Darth Vader ou é o Luke Skywalker, né? É o Superman ou é o Batman? É o Seiya ou é o Saga de Gêmeos e tal? É uma abstração desgraçada. Então, se você tiver que decorar, Metzger falou isso, Hegler falou aquilo, Liszt falou aquilo, não sei quem falou aquilo. E se tu tiver que decorar as palavras-chave, porra, cara, você tá lascado pra cacete. De modo que é sempre adequado que nós consigamos compreender lentamente o assunto, para que nós consigamos pensar a coisa, como ela funcionou, por quê, e que metodologia essa galera usou para sair de um lugar e para chegar ao outro, certo? Agora, precisamos ainda, né? Isso é meio aquele político, né? Esqueci o nome dele. Serra, né? Precisamos. Serra não, Alckmin, né? Precisamos. Ou Elcio, sei lá, enfim. Precisamos. É... Precisamos discutir ainda o problema da culpabilidade no sistema neoclássico. Nós fizemos 3 aulas sobre o sistema clássico, vamos fazer 3 aqui sobre o sistema neoclássico também. Esta aqui é a parte 2. Eu gravo uma parte 3 para essa aqui não ficar gigantesca, beleza? Aí a gente examina o que falta aqui, culpabilidade e bem jurídico, e como é que isso aqui foi desaguar no trabalho de Weltzel alguns anos à frente. Não deixe de seguir a gente no @dedicaçãodelta no Instagram e no @profrodrigobarcelos com 2 L's. Estou lá à tua disposição para qualquer dúvida. Agora, comenta aí o que você está achando, deixa um bom comentário aí para nós
E se inscreve, dá like, manda pra todo mundo. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Forte abraço, até já.